Saudações digitais, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso, né, a segunda aula sobre Python, revisando que na aula passada nós apresentamos a linguagem Python, descrevemos um pouco do histórico e das características da linguagem, apresentamos como criar as variáveis, os vários tipos de variáveis, como formatar um texto, né, para apresentar, muito importante, que normalmente o sistema a gente vai ter que apresentar uma saída para o usuário, né, então a gente precisa trabalhar com o texto, formatação do texto. Vimos alguns operadores matemáticos, com certeza os mais importantes, os operadores lógicos, o AND, o OR e o NOT, como realizar a entrada de dados, como realizar a saída de dados. E por fim finalizamos a aula falando do cast, né? Especialmente transformar uma string para inteiro ou uma string para um ponto flutuante. Aula de hoje nós vamos apresentar sobre os comandos de repetição. Basicamente são os dois comandos mais utilizados que nós vamos ver nos próximos slides. E é uma aula bem rápida, bem precisa, porém muito importante para o desenvolvimento de códigos mais complexos. Como a gente viu em algoritmos, normalmente na resolução de problemas a gente vai deparar com situações repetitivas, né, que a gente precisa repetir uma certa quantidade de vezes, né? Então em Python a gente vai ver dois comandos que nos permitem criar blocos de repetição. E lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, né, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula e utilizando o notebook de vocês repetir, né, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, né, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, né, o resultado e brinque, modifique, altere, né, dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Esse é o primeiro comando de repetição, é o comando for. A estrutura dele, a sintaxe é for. Em inglês, for significa para, né? Então, em algoritmos a gente viu para. Então, aqui o for. Depois do for, a gente tem uma variável, né? Que nesse caso, variável i. Veja que essa variável, é interessante que a gente utilize nomes mais sugestivos, né? Mas quando o código é tão simples assim, né, algumas vezes a gente aceita que seja apenas uma variável única, né, como o i, né, x, né, porque ali nesse caso esse código é bem simples, a gente consegue perceber para que essa variável vai ser utilizada. E essa variável i, ela não precisa ser declarada anteriormente. Essa variável ela vai ser criada nesse momento que o for interpretado, for executado pelo Python. Então, antes dessa linha, nós não temos a variável i. Ela vai ser criada nesse momento. Então, for i, que é uma variável que vai ser criada, in, né, quer dizer, no range, no alcance. Então, eu estou fazendo a tradução para facilitar a memorização. Então, se a gente for traduzir, o que a gente está falando, esse comando? Né? Para a variável i dentro desse range, né? Dentro desse limite, 10. Então, essa variável i, ela vai assumir o valor de 0 até 10.
quando a gente não passa o valor inicial, ele entende que esse número aí é a quantidade de repetições. Então, o i, no primeiro momento, ele vai ter o valor 0, e aí todos os comandos dentro do for vão ser repetidos inicialmente com o valor 0. Então, por isso que a gente tem lá print, né, imprimir, a gente já viu esse comando, print é o comando para escrever na tela, e eu passo como parâmetro para ele a variável i, que inicialmente vale 0, por isso que o primeiro 0 foi escrito na tela. No segundo momento, aí é o bloco de repetição. Ele não vai acabar, o nosso programa não vai acabar, ele não vai finalizar, ele vai voltar, a linha de execução vai voltar para o for e vai continuar. O i não era 0, então o próximo é o quê? É o 1. Então o i vai assumir o valor 1, ele vai entrar dentro do for. Quando eu falo entrar dentro do for é executar todos os comandos que estão alinhados à direita dentro do for. Quais os comandos que nós temos? Apenas um, que é o print. Então ele vai escrever na tela o valor i, que agora o valor i é 1. Por isso que nós vemos o valor 1 escrito na tela. Novamente, o for acabou? Não, porque o for vai de 0 até 10. Nós estamos no valor 1. Então vai voltar a execução para o for, o i vai ser incrementado para 2, aí ele vai entrar dentro do for, vai escrever print 2, vai voltar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele vai terminar no 9. Beleza? Aí vocês podem perguntar, mas não ia até 10? Não. 10 é a quantidade de repetições. 10 repetições. Se vocês contarem de 0 até 9, nós temos 10 repetições. Né? Podem contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 repetições. Não tem mais nada. Então, o i já chegou no seu limite, que é o valor 9. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai finalizar o for. Então, ele vai sair do for. Como não tem mais nada para ser executado depois do for, o nosso programa, nosso sistema vai ser finalizado, vai acabar. Então, esse é o for. A gente utiliza muito o for. E veja que uma das características do for é uma repetição que nós sabemos a priori, quer dizer, a gente já sabe quantas vezes a gente quer repetir. Então, nesse caso, eu quero que repita 10. E se eu quisesse repetir 20, substituiria o 10 por 20. E se eu quisesse repetir 100, substituiria o 10 por 100. E assim por diante. Então, essa é a lógica. O range, ele é parametrizável, ou seja, a gente pode setar, a gente pode atribuir o valor inicial da variável i e o valor final. Então, o valor i vai ser inicializado no primeiro parâmetro da nossa tupla do range, que é o valor 1, e ele vai ser incrementado enquanto essa variável i for menor do que o limite superior. Ou seja, a variável i inicialmente vai ter o valor 1 e vai sendo incrementado enquanto ela for menor do que 10. Então, por isso que o print imprimiu 1, imprimiu 2, imprimiu 3, imprimiu 4, imprimiu 5, imprimiu 6, imprimiu 7, imprimiu 8, imprimiu 9. Aí, na hora que o i é incrementado para 10, 10 não é menor do que 10, então o for finaliza. Então ele vai ser finalizado quando o i for incrementado e o valor dele chegar igual ao limite superior. Quando for igual ao limite superior, ele não vai mais executar nenhum bloco dentro do for. Tá? Então a gente consegue, utilizando o for, inicializar a nossa variável i, né? Lembrando que eu poderia ter colocado x, t, p, ou um nome, né? Variável. Então essa for, e aí eu coloco o nome da variável. O nome da variável pode ser qualquer coisa, né? Por questão de simplicidade, coloquei a letra i mesmo. Então o for vai inicializar o i, nesse caso, com o valor 1, e vai ser incrementado até que o valor seja menor do que 10. Quando for igual a 10, ele finaliza o for. Tá, pessoal? E aí, só
por questão de ilustração, tem apenas um comando dentro do for, mas a gente poderia ter uma lógica muito mais complexa, né, dentro desse for. Eu poderia ler uma variável, poderia fazer um outro cálculo, inclusive eu posso ter um for dentro de um outro for. E aí a gente vai deixar para ver essas estruturas um pouco mais complexas nas próximas aulas, tá bom? Novamente, falando do for, a gente tem essa outra estrutura, né, que é a gente pode setar o valor inicial, o valor final e o step, né, que lá em algoritmo a gente viu que era o passo, né? O passo é o valor que é incrementado à variável em cada repetição. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos aí for, a variável, dentro do alcance 1 até 10, então inicialmente vai ter o valor 1, esse valor vai ser incrementado enquanto ele for menor do que 10, e cada incremento será em 2 unidades. Então, por isso que, se vocês olharem a saída, inicialmente é 1, depois 1 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2 é 11. Só que 11 é maior do que 10, por isso que o for ele é finalizado. Ele é finalizado, né, quando o i for igual a 9. Veja que o for ele vai fazer esse incremento. Então o i é 9, ele vai fazer esse incremento, 9 mais 2 é 11. Ele vai fazer o teste que 11 não é menor do que 10, logo ele vai ser finalizado. Então essa é a saída do for quando configurado aí dessa maneira. Lembrando que eu coloquei 2, mas a gente poderia, por algum motivo, dependendo do problema que a gente está resolvendo, ser 3, 4, 5, 10, 20, 100. Né? Veja que isso aí a gente vai adaptar dependendo do problema que a gente vai resolver. Nesse momento é importante a gente ver as características e as capacidades do for e como vocês poderão utilizar no momento futuro. O segundo comando de repetição que nós temos disponível no Python é o while. Né? O while. O while ele tem uma estrutura, né, igual que a gente está vendo aí na tela, né? Na segunda linha. O while, aí abre o parêntese e a gente coloca uma instrução lógica. Né? Temos aí o contador maior do que zero, ou seja, while na tradução do inglês para o português é enquanto, ou seja, enquanto uma condição for verdadeira, todos os comandos dentro do bloco, ou seja, todas as linhas alinhadas à direita dentro do comando while serão executados. Então, ele faz um teste inicialmente, vamos olhar esse código aí. Inicialmente, a gente cria uma variável, dado o nome contador igual a 10. Depois tem tem o while, onde que o while nós temos a condição. Faça, né, enquanto o contador for maior do que zero. Então, qual o valor de contador? É 10. 10 é maior do que zero? True, verdade. Então, ele vai executar o que está dentro do bloco. Então, ali ele vai print, né, vai escrever o valor do contador, que é 10, e depois um decremento. O contador é igual ao contador menos 1. Se a gente não realizar nenhuma operação com o contador, se ele sempre for constante, né, 10, o que vai acontecer? Esse bloco vai ser repetido infinitamente, então ele nunca vai sair dentro do bloco while, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que, as variáveis de condição do comando while, elas em um determinado momento têm que ser alteradas, porque se não forem alteradas, essa condição vai permanecer a mesma, logo o bloco vai continuar executando infinitamente. Então veja que há um decréscimo, né? Contador é igual contador, quer dizer, ele é igual a ele menos 1. Então, se ele vale 10, 10 menos 1 vai para 9. Ao finalizar todas as linhas do bloco,
o interpretador volta para o início, né? Que é o início do while. Ele volta a refazer. Então ele vai fazer o teste. Contador é maior do que zero. Qual que é o valor do contador agora? É 9. 9 é maior do que zero? True. Então ele vai repetir todos os comandos dentro do bloco. Vai voltar. Na segunda vez vai ser 8. 8 é maior do que zero? Sim. 7 é maior do que zero? Sim. 6 é maior do que zero? Sim. 5 é maior do que zero? Sim. 4 é maior do que zero? Sim. 3 é maior do que zero? Sim. 2 é maior do que zero? Sim. 1 é maior do que zero? Sim. 0. 0 é maior do que zero? Falso. Né? 0 não é maior do que zero, é falso. Aí ele deixa de repetir o while, ele não entra no while. Então, quando essa condição for falsa, ele não vai entrar dentro do while e vai continuar a executar os comandos que estão alinhados ao while. Se vocês observarem, seria o print, logo abaixo do while, é o print que está alinhado, fim do programa. Então, todos os blocos que estão dentro do while serão executados enquanto a condição do while for verdadeira. E é por isso que, se vocês olharem a saída desse comando, nós temos lá o 10, que é a primeira vez que ele imprime o contador, né? 10, depois 9, depois 8, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1 e depois fim do programa, né? Então essa é a ideia do while, né? Se vocês repararem, relembrar o for a gente cria uma variável, né? Lá for i, né? Tal. Então essa variável i lá dentro do for ela é criada no momento que o for é executado. O while não. O while essa variável tem que ser criada antes. E esse teste que a gente vai fazer, a gente pode fazer tanto os testes lógicos utilizando variáveis inteiras ou variáveis lógicas, né? A gente poderia criar uma variável com valor true, enquanto essa variável for igual a true, o comando vai continuar. Aí dentro do comando a gente faria alguma alteração, né, para falso, para ela ser finalizada. Um ponto muito importante para vocês observarem é o Python, diferente de muitas linguagens e diferente lá do algoritmo, não tem os comandos início e fim. Lembra lá quando a gente viu o se, a gente tem o se, fim do se, o enquanto, fim do enquanto, o para, fim do para. Muitas linguagens têm o begin end, né, que é início e fim. Sempre que começa um bloco, aí você tem o begin, você tem o end, ou por exemplo, na linguagem C você tem um chaves, abre chaves, fecha chaves, para iniciar, para indicar que aquilo é um bloco. No Python é o alinhamento, então você, ao desenvolver utilizando a linguagem Python, você não pode ficar dando espaços ou tabs sem controle, porque você acha bonitinho, você quer organizar o texto do jeito que você quer. Não, o espaçamento na linguagem Python é onde que você vai indicar o início e o fim de um bloco. Então veja bem, nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei para vocês na tela, a linguagem Python não vai conseguir interpretar o código, porque existe um erro de indentação, né? Utilizando o Google Colab, ele já consegue automaticamente, né? Isso é uma das vantagens da ferramenta, perceber que o desenvolvedor ele codificou errado, que existe um erro, né? Então isso é uma característica da ferramenta. Até escolhi ela porque o Google Colab, porque é uma ferramenta que tem essa vantagem que para vocês nesse momento com certeza vai ajudar muito. Se vocês repararem debaixo do while, né? Então eu gosto de separar com tab, né? E o Google Colab já faz isso automaticamente. Ao digitar um comando, o while, você digita 2 pontos e dá Enter, ele já vai dar um tab automático. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui lá no print e dei um espaço, né, a mais. Se vocês repararem, o print ele não está alinhado ao contador, ele está um espaço para frente, né? Outra coisa, o Google Colab ele até desenha uma linha
mostrando o alinhamento correto, a indentação correta. Se vocês repararem, o print está deslocado para a direita. Logo, tem um erro de indentação. E aí, se mandar executar essa célula, ele vai gerar um erro. E é esse erro que apareceu aí, ó. Indentação, né? Indentation error, né? Indented does not match any outer identification level. Em outras palavras, ele está falando, ó, a indentação não está de acordo com o que se espera, né? Com o que se espera. Então, repare, né? Aí, novamente, a ferramenta já está dizendo para você que tem um erro de indentação e o que você tem que fazer? Tem que deslocar o print, ajustar nessa linha, deixar tudo alinhado. E todos os comandos alinhados à direita do while serão executados enquanto o while for executado, enquanto a condição for verdadeira, que nesse caso, enquanto o contador for maior do que zero. Então, nesse slide, aí nessa tela, a gente tem a correção, né? Então, eu desloquei o print, alinhei o print e o contador, né? Tudo na mesma linha, na vertical, né? Então, a gente está olhando, o alinhamento é o espaçamento vertical, e aí o programa rodou normalmente como deveria rodar. Importante vocês notarem que o print ele é só executado uma vez. Por que ele é executado uma vez? Porque ele não está dentro do while. Por que ele não está dentro do while? Porque ele não está alinhado à direita dentro do bloco do while. Se vocês repararem, ele está no mesmo alinhamento do while. Ou seja, só vai ser executado a repetição os comandos que estão dentro do while, que nesse caso é o print e o contador. Quando a gente está em algum comando, dentro de algum bloco de um comando de repetição, a gente pode forçar a saída dessa repetição. Tanto o for quanto o while aceita o comando break. Break em inglês significa quebrar. Então ele vai quebrar o que? Ele vai quebrar a lógica. Talvez vocês, alguns exemplos, né, vocês deparem com esse break. E o intuito de colocar aí é só para poder mostrar, porque provavelmente na literatura, em um livro ou algum código vocês podem deparar com esse break e aí entenda a finalidade dele. Porém, a gente desencoraja fortemente o uso dele. Geralmente, quando a gente depara com break dentro de um comando de repetição, significa que a lógica não está boa e ali ele forçou uma quebra, né? Então, eu não quero que vocês usem nos algoritmos, na codificação, né? Nas futuras codificações, nas resoluções dos problemas. Existe, né, com certeza, 100% de você resolver um problema sem a utilização do break. E ao contrário, geralmente quando a gente vê o break, a gente vê que o aluno ali, o desenvolvedor no caso, ele está forçando uma quebra, uma saída, né, abrupta. Então não é legal, por isso que eu até coloquei esse símbolo aí para vocês não usarem. O intuito é de mostrar que existe esse comando, existe essa possibilidade. Talvez é comum vocês encontrar, porque é comum a gente encontrar códigos implementados por desenvolvedores não tão hábeis, né? Principalmente na parte lógica, e vocês reconheçam o que esse comando vai fazer. Então, se a gente olhar aí esse nosso código em Python, né, tá muito parecido, né? Então, com o que a gente viu anteriormente. Ali a gente tem um contador que inicia com 10, enquanto esse contador for maior do que 0, ele vai imprimir o contador, vai decrementar o contador, que é a linha 4, e na linha 5 ele vai fazer o teste. Se o contador igual a 5, quando isso for verdade, né, que esse se aí, apesar de eu não falei de comandos de seleção, mas ele é bem parecido com o que a gente viu em algoritmos, só está em inglês, né? A gente viu se
E aí, aqui no Python é o if, né? Que é o if é o se em inglês, né? Então, ele é um teste, ele vai fazer um teste. Se o contador for igual a zero, e aí perceba que a igualdade, né, a comparação, ela é com dois iguais, né? Por quê? Porque em Python a gente não tem a setinha para atribuir, né? A atribuição ela é feita com o símbolo de igualdade, como está na linha 1, né? Contador igual a 10. Então, atribuir o valor 10 à variável contador. Então, se a gente quiser fazer a comparação, eu não posso utilizar a igualdade, já que a igualdade é para atribuir valor. Então, como que a gente faz a igualdade? Com dois símbolos de igual, né? Então, a gente vai ter dois iguais aí. Então, esse é o teste. Se o contador for igual a 5, então ele vai fazer um break. Então, o que, que o break faz? Ele força a saída do while. Então, ele vai parar de executar o while, vai sair do while e vai continuar a executar as instruções abaixo do while, que no caso é o print. E é por isso que, ó, inicialmente, ele imprime o 10, decrementa, ele vai fazer o teste. 9 é igual a 5? Falso. Então, ele não entra dentro do se e volta para o while, porque você está preso num bloco de repetição. Ele vai fazer o teste. 9 é maior do que 0? Falso. Vai para 8. Ele vai fazer o teste. 8 é igual a 5? Falso. Volta para o while, lá em cima. Aí decrementa, né? Faz com 7, faz com 6. Quando for o 5, ele vai... quando for o 6, ele vai escrever o 6, vai decrementar o contador, né? 6 vai para 5, e ele vai fazer o teste. Contador é igual a 5? Sim. 5 é igual a 5? Verdade. Então, ele vai entrar dentro do if e vai dar um break. Esse break vai forçar ele sair do while e ele vai executar a instrução abaixo do while, que é o print. Por isso que ele escreve fim do programa. Então, se vocês mentalmente rastrear esse código, vocês vão perceber que vai imprimir o 10, vai imprimir o 9, vai imprimir o 8, vai imprimir o 7, vai imprimir o 6 e ele vai finalizar, né? Vai escrever fim do programa. Né? Por quê? Porque lá dentro do while a gente tem uma condição, um teste, que quando o contador for 5, ele dá um break, ele força essa saída. Como eu disse para vocês, todo código que tem break, a gente pode reformular o código trabalhando com a parte de lógica para não utilizar. Então, veja do lado direito de vocês, nessa caixinha em azul, tem o mesmo efeito para o usuário, né? Para o usuário o efeito é o mesmo, veja que nos dois exemplos a gente tem a saída 10, 9, 8, 7, 6, fim do programa, então o efeito é o mesmo, porém sem a utilização do break. Então o que eu fiz? Lá dentro do while, eu coloquei enquanto o contador for maior do que 0 e contador diferente de 5, faça. Veja, que aí, olha que interessante, não tem a utilização do break. E o outro ponto importante que é o diferente, né? O diferente, a gente representa a diferença com esse símbolo de negação, né? Então, que é o ponto de exclamação, que é a negação. Então, eu vou negar o igual. Se eu estou negando a igualdade, eu quero o quê? A diferença. Então veja, while, enquanto o contador for maior do que 0 e contador diferente de 5. Ele vai imprimir o contador, vai decrementar o contador. Então é por isso que a saída vai ser 10, aí ele vai decrementar para 9, vai escrever 9, vai decrementar para 8, escreve 8, decrementa para 7, escreve o 7, decrementa para 6, escreve o 6, decrementa o 6 para 5 e ele faz o teste. 5, né? O contador vale 5. 5 é maior do que 0? Sim. E o contador é diferente de 5? Falso. Então, verdade e falso vai dar falso. E o while não repete quando for falso. Ele só repete quando for true. Então, por isso que ele sai do while, vai escrever o comando, né? Ele vai continuar a execução, e a execução é os comandos abaixo do while. Qual o comando que a gente tem abaixo do while? O print, por isso que ele escreve fim do programa.
E a gente pode melhorar ainda, né? Sempre quando a gente vai desenvolver, codificar, a gente tem que ter em mente fazer o código mais simples possível. Porque o código mais simples, geralmente, significa menos linhas, né? Menos testes, menos operações. E aí, visualmente, o código fica mais simples, fica menor e a execução fica mais rápido. Porque quanto menos teste, menos variáveis, menos operações, mais rápido é o código. Veja que não faria muito sentido eu fazer o teste contador maior do que 0 e contador diferente de 5. Ora, se eu quero algo maior do que 0 e diferente de 5, significa que eu quero que o contador seja apenas maior do que 5. Então veja que agora eu melhorei o código, né? Que antes estava bom, né? Que eu coloquei dentro dessa caixinha azul à esquerda, melhorei o código e coloquei nessa caixa verde, né? Até que eu escrevi melhor. Veja que o efeito para o usuário, a execução, ela para o usuário é a mesma coisa. Ele vai receber 10, 9, 8, 7, 6. Mas para o desenvolvedor e para o sistema, esse código à esquerda é um código melhor. Visualmente vocês conseguem perceber que tem menos linhas, né? Tem menos testes e, portanto, ele vai ser um código mais eficiente. E com isso a gente termina a aula de hoje, né? Nós vimos aí sobre os comandos de repetição, os dois principais comandos de repetição, os comandos básicos, o for e o while, né? O for para e o while enquanto. Na próxima aula a gente vai ver os comandos de seleção, especificamente o if, que a gente já até viu um pouquinho aqui na aula de hoje, mas a gente vai estudar ele um pouquinho mais detalhado e vamos fazer alguns exercícios na aula para poder reforçar e melhorar a compreensão desses comandos. E eu vejo vocês na próxima aula.